Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor. Boa tarde. Na última terça-feira, dia 22 de março, os professores e professoras assistiram da Praça Fausto Cardoso 14 deputados e deputadas jogarem uma pá de cal sobre a carreira do magistério sergipano. Os deputados e deputadas que votaram contra o magistério foram Luciano Pimentel, Vanderbal Marinho, Zezinho Guimarães, Janier Mota, Maísa Mitidieri, Adailton Martins, Garibaldi Mendonça, Zezinho Sobral, Francisco Gualberto, Jefferson Andrade, Gracinha Garcês, Capitão Samuel, Gorete Reis e Luciano Bispo. Rui Barbosa disse uma vez: de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantar-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da virtude, a rir-se da honra e ter vergonha de ser honesto. É uma pena ver que os políticos sergipanos, mais propriamente o governador Belivaldo Chagas e os deputados, estão fazendo com a educação sergipana. Se você quer saber um pouco mais sobre o meteoro de maldades que o governador enviou para aniquilar a carreira do magistério, fique com a gente. Logo mais, entrevistaremos a diretora do Departamento de Comunicação do Sintese, professora Leila Moraes, e o diretor de base estadual, professor Hamilton Andrade. Bem, como anunciamos no início do programa, vamos conversar agora com a diretora do Departamento de Comunicação do Sintese, professora Leila Moraes, e com o diretor do Departamento de Base Estadual do Sintese, professor Hamilton Andrade. Tudo bem, professor Hamilton, professora Leila, na medida do possível? É claro, como vocês estão? Boa tarde, Luana. Nós estamos em luta permanente, apesar dos pesares. Tá duro, né, professor Hamilton? Tá duro. Boa tarde, Luana. Boa tarde a todos que nos assistem. Realmente, diante de um cenário tão catastrófico, mas estamos aqui, em pé, resistindo. Professora Leila, eu vou começar com você. Desde que os projetos chegaram à Assembleia Legislativa, que o Sintese buscou o diálogo com os deputados. E isso não foi diferente na terça-feira, antes da aprovação dos projetos, que estávamos lá em frente à Alese, ocupando aquele espaço. O Sintese, mais uma vez, tentou intensificar o diálogo com os deputados e deputadas, mostrando que esses projetos não trariam nenhum benefício, nem aos professores aposentados, nem aos professores da ativa. Então, professora, nesse sentido, na sua opinião, porque mesmo sabendo que esse projeto traria tanto mal para os professores, 14 deputados ainda assim aprovaram esse massacre? Bem, Luana, o que a gente precisa colocar primeiro para quem está nos assistindo é que essa busca do diálogo, né, se deu por parte da direção do sindicato a partir das análises do projeto. Quando os projetos chegaram na Alese e posteriormente chegaram até o sindicato, nós nos debruçamos sobre esses projetos, reunimos a direção com a nossa assessoria jurídica, com a nossa assessoria política, com a assessoria financeira do sindicato, exatamente para analisar o teor, até que, assim, buscar dentro daqueles projetos os danos que eles causariam à nossa categoria. Identificados esses danos, né, os companheiros da direção partiram para esse diálogo com os deputados e com as deputadas, exatamente para apresentar a análise que o Sintese fez dos PLs que estavam para serem votados. Diante do cenário que foi analisado, diante das perdas que estão postas pelo que foi aprovado agora, através desses projetos, né, buscou-se essa tentativa de convencer os deputados e deputadas a não seguirem o projeto do governo.
Mas, infelizmente, a gente sabe, todo mundo é ciente de como se dá essa organização, apesar da gente ter a tratativa, né, na essência de que os poderes são independentes, nós sabemos que existe uma bancada do governo dentro da Assembleia Legislativa que o que o governador manda, infelizmente, eles acabam aceitando, aprovando, mesmo com danos para, independente de ser a categoria do magistério, para os trabalhadores em geral do serviço público. Então, a gente teve 14 deputados que votaram contra os professores e professoras. Desses 14 deputados, na mesma terça-feira pela manhã, nós tínhamos alguns nomes que diziam que não votariam com o governo, que através do diálogo que tinha sido instituído pela presidenta Ivonete e pelo vice-presidente Roberto Silva, eles tinham conversado, entendido a posição do sindicato, colocaram para nós que não votariam com o governo, né? Tanto que chegou um momento em que nós estávamos com uma maioria dentro da Assembleia Legislativa e quando foi na terça-feira à tarde, nessa reviravolta, e aí são as negociações, são as conversas dos bastidores, que infelizmente a gente acabou perdendo, né? 14 deputados votaram a favor do governo, acatando a tese do massacre que o governo Belivaldo impôs agora para a nossa categoria. Professor Hamilton, vamos agora ao ponto nevrálgico dessa situação. A pergunta que não quer calar. O que acontece agora com a aprovação desses projetos? Como é que fica aí a carreira dos professores? O que esperar para o futuro? Bom, Luana e todos que nos assistem, os projetos aprovados, como disse a professora Leila na última terça-feira, ele traz de consequência prática para a vida dos professores, tanto da ativa quanto dos aposentados, mudanças significativas que vão acontecer justamente no seu contra-cheque e justamente também na sua vida prática. A primeira mudança é que nós não teremos mais a regência de classe. O valor correspondente à regência de classe, ele vai estar incorporado ao vencimento básico, que era uma dos projetos do governo, onde nós muitas vezes dissemos que isso não precisaria ser feito. E nós colocamos alternativa para que isso não fosse feito. Então a mudança prática que vai acontecer é essa. O professor ou a professora não vai ter mais no seu contra-cheque a descrição da regência de classe ou atividade pedagógica 1 ou atividade pedagógica 2. E esse valor correspondente a essa gratificação, ela passa a ser incorporada ao vencimento base. Então, é essa mudança que vai acontecer na prática em todas as nossas vidas, seja do aposentado, seja do professor da ativa. Outra mudança também muito maléfica, né, que é um massacre realmente, como disse a professora Leila, é a questão do congelamento do triênio, né? Então, o triênio, que nós tínhamos a cada 3 anos um percentual que era reajustável, esse triênio não vai acontecer mais. A mudança, o valor vai continuar o mesmo, referente ao último valor que nós recebemos em dezembro de 2021. Não importa quanto tempo você esteja na rede, não vai ganhar mais por isso. Não importa. A mudança da letra ainda acontecerá porque ela vai contar para a aposentadoria. O valor é que vai continuar se mantendo o mesmo do que aconteceu o último valor de dezembro de 2021. Então, você professor ou professora, o valor que você recebeu até dezembro de 2021, com a aprovação desses PLs, esse valor se manterá eternamente, havendo só a mudança da letra, mas o valor continuará congelado. Então, foi mais uma aprovação desses PLs que acabou prejudicando mais ainda, como disse a professora Leila, colocando a nossa carreira numa situação muito mais difícil e complicada, porque você tem a incorporação da regência de classe ao vencimento, você tem o congelamento do triênio, e isso é nefasto. Para os professores do tempo integral, que trabalham nas escolas de tempo integral, a GAT, que é uma gratificação por trabalhar em escola de tempo integral, também continuará com o seu valor congelado. O seu valor não terá nenhum reajuste depois da aprovação dessas leis. Então são situações na vida prática do professor e da professora, seja da ativa ou aposentado, que com certeza trará consequências nefastas ao longo dos anos, empobrecendo mais ainda a categoria de professores e professoras. E o tal do abono, hein, gente? Esse engodo aí que Belivaldo jogou para a população. Bom, Luana, isso é mais um artifício que Belivaldo usou para, assim, florear para a população sergipana que o professor estava sendo beneficiado com a aprovação desses projetos de lei. Na verdade, o abono ele tem data de começar
e data para terminar. Já tem a previsão legal, a partir da aprovação do projeto, que no dia 31 de dezembro de 2022 encerra-se o pagamento do abono. E ele está usando como parte do reajuste do piso. Para quem está assistindo agora, nós temos o direito, né, instituído de ter um reajuste no vencimento de 33,24%. O que foi que o governador encaminhou através de projeto, e é bom que todo mundo compreenda. Ele não vai pagar a todos os professores e professoras da ativa e aposentados os 33,24%. Porque como ele saiu com essa propaganda, com cards, anunciando que vai pagar o segundo melhor salário do Nordeste, essa fantasia que ele criou em torno dessa maldade que ele está fazendo, às vezes a população que não compreende como é constituída a remuneração do professor pode estar até acreditando no que o governo está falando. Ele saiu com que colocação? Vamos apenas dar no vencimento, né? Vamos pagar no vencimento 10,16% dos 33,24%. O restante da porcentagem vai pagar para os professores e professoras da ativa em forma de abono, mas com data de terminar, ou seja, é aquela coisa, vai dar com a mão o abono e no final do ano tira com as duas. Sim. E para o professor aposentado é mais grave ainda. Porque nós temos um princípio entre ativos e aposentados, que é o princípio da paridade, que é aquilo que garante que todo reajuste, tudo que for de benefício dado aos professores e professoras da ativa, também deve ser garantido aos professores aposentados e aposentadas. Com essa história de abono, ele só vai estar garantindo aos aposentados e aposentadas 10,16% no vencimento daquilo que eles também teriam o mesmo direito que nós, que seria os 33,24%. Por quê? Ele vai pagar o abono para quem é da ativa, com data marcada de terminar, mas nem isso ele vai fazer para o aposentado e aposentada. Então, ele criou essa cortina de fumaça, vamos dizer assim, com o abono, para dizer que está pagando a quem está na ativa os 33,24%, mas é uma história fantasiosa, porque não se concretiza os 33,24% a partir do momento que esse abono é a parte do vencimento e que já vai ter fim. E que também não está garantido para os professores aposentados e aposentadas. Mas mesmo diante de todo esse massacre exposto aqui pela professora Leila e pelo professor Hamilton, os professores e professoras da rede estadual não baixaram a cabeça. E na quinta-feira, dia 24, fizeram um grande ato em frente ao Palácio de Despachos. Vamos ver como foi. Venho aqui mostrar toda a minha indignação, minha revolta contra esse desmonte, esse desrespeito contra a classe trabalhadora, os professores e professoras. Eu, como aposentada, estamos indignados, porque, mais uma vez, nós somos os mais prejudicados com essa reforma desse governo. Porque nós já estávamos e já perdíamos 14%. E com a aprovação desse projeto do governo, prejudicou ainda mais nós, aposentados e aposentadas. Nós vamos ter muito mais perdas do que nós já estávamos tendo. Nós temos que lutar, nós temos que mostrar por que nós estamos contra essas ações do governo, para que as pessoas entendam que essa perda de direitos é uma perda absurda. Foram conquistas de anos, de muita luta e que hoje vemos ir embora. Durante uma semana perdemos essa conquista e não aceitamos. Nós não iremos aceitar nenhuma perda. Queremos o piso, lutaremos pelo piso. Belivaldo e sua corja, deixem de espalhar notícias e tentar enganar a população. Nós sabemos a verdade e nós temos direitos e vamos lutar por eles. Professor Hamilton, acabamos de ver aí como o ato foi bonito, embora toda a dureza, toda a dor, não ficou no professor e na professora o sentimento de derrota, mas sim o sentimento de luta. Então, fala pra gente um pouquinho como é que foi esse ato, qual foi o objetivo dele? O ato serviu para que a gente mostrasse que mesmo diante de um golpe tão duro, do qual aconteceu na última terça-feira com a aprovação dos projetos, a gente conseguiu juntar as nossas cinzas, se reerguer, e estávamos na quinta-feira mostrando que a gente não concorda com essa política de governo
e de Estado que está sendo implantada com a educação sergipana e que nós resistiremos. A professora Leila colocou muito bem. Para os aposentados, ainda é muito mais maléfico o projeto, porque ainda tem os 14%, que ainda retira dos aposentados e das aposentadas 14% dos seus vencimentos. Então, eles não tiveram os 33,23, né? Tiveram só 10,16 de reajuste, esse congelamento de triênio, e ainda por cima tem uns 14% que vigora até dezembro deste ano, retirando, fazendo esse desfalque na vida dos aposentados e aposentadas. Então foi um ato de resistência e um ato de mostrar à sociedade sergipana e ao governo que nós não vamos parar, que vamos continuar reivindicando, denunciando as atrocidades do governo, e a nossa resistência, a nossa luta continua dentro da nossa atividade profissional. A nossa atividade profissional e o nosso ir à escola, ir ao campo, ir ao trabalho, isso é um modo de dizer que não concordamos com as políticas que estão sendo implantadas. Professora Leila, é importante destacar que esses projetos, eles são ilegais, eles vão de encontro à Constituição Federal, eles vão de encontro à lei do piso salarial do magistério, que é uma lei nacional, e eles vão de encontro ao plano de carreira do magistério. Eu queria saber se o Sintese vai entrar com alguma ação na Justiça por conta dessa ilegalidade desses projetos. Vamos sim, Luana, inclusive a partir de uma deliberação da categoria Nenhuma Assembleia, que foi realizada quase ao fim do ato, do dia 24, lá na quinta-feira, né? Tivemos toda aquela, vamos dizer que foi a parte da alegoria do ato, com a encenação dos pernas de pau, tivemos as alegorias botando a pá de cal nos deputados, né? Que botaram a pá de cal, que promoveram a degola nos direitos dos professores e de professoras. E no mesmo ato nós tivemos também uma assembleia que, entre os encaminhamentos que foram dados, está também colocar na justiça pela inconstitucionalidade de ferir a paridade, pela questão de não estar garantindo, como diz a própria lei do piso, considerado o reajuste no vencimento e a carreira e as carreiras que se tem, e por ferir o nosso estatuto e o nosso plano de carreira no sentido de ter esmagado de uma vez por todas o que está garantido no nosso plano e no nosso estatuto, que é o direito ao triênio, com os percentuais, a cada 3 anos você ter, né, a mudança, o direito da questão do próprio vencimento, ser considerado a que nível você está, porque hoje é uma vergonha que o Estado de Sergipe fez ao longo dos últimos 10 anos, de nível médio, professor com nível médio, a professor doutor, todos terão o mesmo vencimento. Então isso é aniquilar o direito do professor à formação, a ter um nível de mestrado, doutorado, pós-graduado, né? Isso é desconsiderar aquilo que é princípio da profissão de professor, que é a sua formação continuada. Assim, a partir de tudo isso, Luana, é importante colocar que esse massacre é a consolidação de uma política de governo que foi iniciada lá em 2012, desde o momento em que não foi garantido o reajuste, que nós tínhamos, né, de 22,22 também no vencimento. Ali se deu o pontapé nessa política de massacre, e essa semana Belivaldo, junto com os 14 deputados e deputadas, sepultaram, colocaram a pá de cal naquilo que é do direito do professor e da professora. Então, a gente, como a Hamilton bem colocou, né, estávamos no ato, e assim, o sentimento é de indignação. Mas não é uma indignação que vai nos levar à inércia. É uma indignação que é o contrário. Vai cada vez mais nos dar força, nos dar motivação para continuar lutando. Porque essa categoria, ela sabe dos direitos que tem, ela entende dos direitos que tem e que vai continuar lutando para reconquistá-los. E é isso que é o nosso papel. Muito obrigada, professora Leila. Muito obrigada, professor Hamilton. E vamos seguir firme na luta. Pode ter certeza disso. Vamos terminar o programa de hoje com um poema de Cora Coralina, que diz assim: eu sou aquela mulher a quem o tempo muito ensinou. Ensinou a amar a vida, a não desistir da luta, recomeçar na derrota, renunciar a palavras e pensamentos negativos, acreditar no valor humano e ser otimista. Hoje somos todas e todos Cora Coralina. Para você, boa tarde e boa sorte.
Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem